Fala galera, bem-vindos ao Pod Nelson. Além do jogo, estamos falando aqui diretamente do Multistúdios, aqui na Praça de Alimentação do Shopping Parque Jacarepaguá, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E hoje estamos recebendo para um bate-papo ele que é professor de Educação Física e advogado, o meu amigo Rogério Duarte. Seja bem-vindo, Rogério. Muito prazer, Nelson. Eu que agradeço a oportunidade de estar batendo um papinho aqui com a gente. Quando o convite foi feito pelo Vitor, que foi meu aluno, hoje é doutorando, né? Sim, sim. É um gênio, um garoto muito esforçado e dedicado profissionalmente. Não pensei duas vezes, aceitei na hora. Não, isso é bacana. Isso é bacana quando a gente tem esse legado sendo passado, né? Dentro da área de educação, você vê o teu aluno, ele caminhando, ele se desenvolvendo, né? A parte de conhecimento. E ele também é professor, também universitário, né? Exatamente. Essa questão de replicar conteúdo é muito importante na sociedade, tem que ser sempre valorizado. Eu que agradeço a oportunidade aí, estar batendo um papinho aqui com a gente e falar um pouquinho de esporte, das suas experiências, falar a questão da gente bater um papinho antes, a questão de direito tributário, até também linkado um pouco na área esportiva, mas não necessariamente só na área esportiva, né? Mas para quem assim vai estar nos assistindo também, contar um pouco das suas experiências profissionais dentro da área de esporte, que eu sei que você já andou fazendo bastante coisa aí, tem bastante história aí para contar um pouquinho para gente, mas se apresenta primeiro um pouquinho melhor para quem está assistindo a gente, fala um pouquinho aí, quem é o professor Rogério Duarte? Bem, vou tentar resumir. O professor Rogério Duarte, né, tem um orgulho muito grande de ser professor, né, de educar, de passar informação. Isso que você falou, perfeito, né? A gente vive exatamente de ver os nossos alunos progredindo, né? De certa forma, é uma semente que a gente joga para a sociedade na expectativa de transformar a realidade do nosso mundo, né? Então, é muito gratificante para mim quando eu vejo um aluno crescer. Eu já tive alunos que já disseram para mim que foram os primeiros que se formaram de todas as gerações da família. Que bacana. Isso é uma coisa que mexe muito com a gente, porque é a transformação, né, da vida das pessoas, né? Então eu comecei com a educação física porque eu fui jogador de futebol. Essa é uma passagem interessante. Essa parte eu não sabia, gente. Eu joguei um pouquinho. Em qual clube? Eu joguei no Flamengo, joguei no Vasco e joguei no Bangu. Caramba! Isso. Aí eu tive uma fratura e não parei por causa da fratura, mas na época a fisioterapia não era tão eficiente. Ainda estava engatinhando, né? Mas isso me atrapalhou. Eu acabei ficando 6 meses parado. E quando voltei, estava muito aquém na preparação física. Isso culminou com a minha desistência. Mas atuava em que posição? Qual era? Eu joguei também? Então, eu joguei numa época que o futebol estava mudando um pouco aquela transição do Tele Santana, que ele tirou o ponta e botou 2 atacantes, jogava 4-4-2. Eu era o ponta direita, que jogava com a perna direita. Que até hoje vivia aquelas piadas, né? Coloca a ponta. Isso. Aí depois eu fui recuado um pouquinho para o meio, que ele chamou de quarto homem do meio campo. Sim. Né? Hoje seria um volante. Não, hoje teria mais com a perna invertida, né? Seria o caso, hoje eles fazem 4-3-3 com 2 jogadores avançados com perna invertida. Antigamente não, era o ponta direita que jogava pela direita mesmo, né? E o ponta esquerda jogava pela esquerda. Então, a minha posição era ponta. Eu gostava de pegar a bola, sair driblando. Sair correndo. O pessoal fala que eu sou fominha até hoje. Mas essa era a minha função naquela época. Sim, faz parte. Cada um dentro das suas habilidades, né? Pois é. E aí, quando eu parei, eu decidi estudar educação física. Eu fui para a UFRJ, estudei educação física, me formei e a minha primeira profissão de carteira assinada foi como preparador físico do Flamengo. Isso mais ou menos em que ano? Então, eu me formei em 96 e já estava contratado, porque a profissão foi regulamentada em 98, a educação física. Então, quando eu me formei, em 96, a profissão não era regulamentada. Então, eu pude assinar a carteira antes de me formar. Eles me assinaram a minha carteira no Flamengo em
em 95 como auxiliar de preparador físico. Então, antes de estar formado, eu já era um profissional do Flamengo. Isso é muito raro. Sim. O Flamengo é um clube muito cobiçado. Sim, com certeza. Todo mundo quer trabalhar no Flamengo. Então, minha primeira profissão de carteira assinada foi logo com o Flamengo. Fui precoce. Dei sorte. Bacana, bacana. E só passou pelo Flamengo? Não, Flamengo, passei pelo Vasco, passei pelo Botafogo, Seleção Brasileira, né? E assim, ali na Seleção Brasileira, para mim foi o auge da minha carreira, né? Esse período você você chegou a trabalhar com o Odir, né? Odir, que está até hoje na Seleção Brasileira. Ele estava lá na pré-olímpico, né? Estava no pré-olímpico agora. É um excelente profissional, uma pessoa muito querida, conheço. Ele é amigo, nós chegamos até a gravar aqui também. Opa. Conheço o Odir há... Não vou falar quanto tempo, que vai entregar a idade, gente. Relaxa com isso. Mas já há bastante tempo. Se entregar a idade dele, vai entregar a minha. Não é? Então melhor a gente deixar quieto, né? Deixa pra lá. Foi uma mudança, né? E lá na seleção, como é que funcionou isso? Então, foi um convite do Celinho, né? Um grande amigo. Toda vez que eu encontro o Célio, eu agradeço. Célio Belmiro? Isso. Ah, então somos amigos em comum. Isso, o Célio... Abraço, Célio. O Célio é muito gente boa, ele sabe disso. Toda vez que eu encontro com ele, eu acho que gratidão é uma das coisas fundamentais do ser humano. Então, toda vez que eu encontro com ele, uma das primeiras coisas que eu falo é obrigado. E ele, para com isso, Rogério. Isso aí já passou. Eu falei, não, gratidão não prescreve. Eu sempre falo isso para ele. É isso aí. O reconhecimento, né? Pois é. Eu já estava no mundo tributário, na oportunidade, mas quando veio o convite, eu quis viver a experiência CBF. É diferente, né? Você que trabalhou lá sabe muito bem disso. É completamente fora da curva, né? Só quem esteve dentro da CBF, posso contar um caso? Pode, por favor. Assim, a gente viajava com uma quantidade de material, assim, o Flamengo tem muito material, o Vasco, o Botafogo, mas a CBF não tem comparação. Era como se fossem todos eles juntos, né? Exatamente. São vários containers pequenos, né? E quando termina uma viagem, todo o material que você leva, ele fica para você. Então, quando eu voltava, eu tinha o prazer de encontrar um amigo querido, dava uma camisa de presente, um short de presente. Então, assim, era uma lembrança boa, né? Sim, é uma época diferente, né? Verdade. De trabalho e tudo. Aquelas cases que são fabricadas na Holanda, aquelas cases não são fabricadas no Brasil. Não, e a qualidade do material é impressionante. E ali são tem roupa até hoje. Dúzias e dúzias de cases para poder viajar. O pessoal não tem noção de toda a logística, né? Que o pessoal tem que passar ali para organizar, preparar cada um dentro da sua área de atuação, né? Exato. É muito material, é muito trabalhoso, né? E você teve a oportunidade de estar lá, foi como preparador físico também? Qual categoria que você estava lá em? Eu estava com Foi 17? Foi sub-17, né? Sub-17. Era o Branco que era o coordenador na época? Não, na verdade eu atuei no feminino. Feminino? O Célio também ele era do feminino. 2011 a 13, o Edivaldo, né? era o treinador, Edivaldo... Então você trabalhou 2011 com Paulo Dutra. Paulo Dutra... Era o coordenador de seleção feminina. Paulo Dutra, mas o supervisor era o Mário. Era o Mário. Tinha o Humberto também, né? Sim. Mas o Mário é que ficava direto com a gente em campo. Infelizmente, alguns desses aí já nos deixaram. Verdade. Uma pena. Sim. Mas a gente tem boas recordações. Pô, só história, né? Porque eram, assim, grandes profissionais. Assim que eu comecei a trabalhar, infelizmente, eu fui para ocupar a vaga de um outro preparador físico. E aí, ele era até amigo do treinador. Eu tive uma das primeiras... Um dos primeiros dias, eu chamei o treinador e falei para ele assim, olha, eu sei que o preparador físico era seu amigo, mas eu não vim aqui para ocupar o espaço dele. Né? Espero que ele esteja bem, eu vim aqui para ocupar o espaço do Rogério, o meu próprio espaço. Né? Espero que a gente seja amigo. Ele entendeu, né? Porque a gente fica sempre sentindo. Não é um sentindo, né? Na realidade, exatamente. Né? E viramos um colega amigos. De trabalho. É isso aí. Viramos amigos até hoje. E um profissional, né? Isso. Tem o Mário, tem o Fábio, que hoje é preparador de goleiro do Sub-20 do Flamengo. Estava com a gente naquela época também. Muita gente boa passou naquela época ali. Muita gente boa. A parte profissional aí, estão espalhados aí pelos clubes aí no Brasil, né? Até fora do país. Né? E muita gente
aprendeu bastante coisa ali. De experiência ali é singular, não tem... Eu tive a oportunidade de completar um ciclo, né? Que é você disputar o Sul-Americano e se classificar para o Mundial e disputar o Mundial. É isso que aconteceu agora com o Sub-20, né? Eles não completaram o ciclo porque eles não se classificaram para a Olimpíada. É isso aí. Né? Infelizmente, quando você não se classifica... Faz parte do processo, faz parte, né? Não é o planejado, não é o desejável por ninguém, mas faz parte do processo. Isso. Eu tive essa oportunidade de completar o ciclo e disputar o Sul-Americano e vencer, né? Isso, para mim, é um motivo de muito orgulho. Eu tenho um título sul-americano com a CBF. Sim. É uma experiência profissional maravilhosa. E, no caso do Mundial, a gente não conseguiu se classificar para a semifinal. Ficamos nas quartas com um gol aos 45 do segundo tempo. Aí, essa é a parte que dói, né? Dói. Na reta final, um descuido, uma desatenção, que normalmente gol aos 45, a partir desses minutos finais, é desatenção. Bola parada, um escanteio, olha, só lembrar já me deixa muito triste, porque as meninas mereciam. Sim, sim. Eu tenho acompanhado, assim, eu acompanho há muito tempo, né, óbvio. Eu até gravei aqui com a Angelina também, que hoje é a nossa herdeira, né, da camisa 8 da Formiga, né? Isso. Ela vai nos dar grandes alegrias aí. Né? Ela hoje atua lá no Orlando Pride junto com a Marta e umas outras atletas que fazem parte da seleção feminina também. Então, assim, tem bastante história o futebol feminino para contar e ainda tem para escrever. E já cresceu muito. De 2013 para cá, esses campeonatos agora... Libertadores não existia. Não, Libertadores, o Campeonato Brasileiro está muito mais organizado. As divisões do Campeonato Brasileiro. Houve uma mudança muito de cima para baixo, né, dos organizadores, desde a FIFA e a Conmebol, né, estabelecendo regras que os clubes participantes do seu campeonato em primeira divisão, né, nos seus filiados, eles teriam que ter base e time principal feminino, senão eles não disputariam a primeira divisão do seu campeonato. O Flamengo, na época, não tinha time. O Fluminense, acho que tinha, mas ele teve um hiatozinho, um tempo que ficou sem time. O Vasco tinha, na época, acho que tinha uma Vasco era um dos principais clubes na época, né? Tinha uma parceria com a Marinha, não é isso? Acho que era isso. O Vasco, né, você tinha o Radar... No Rio de Janeiro. Que eram os dois principais clubes que eram a base da seleção, né? Isso. Aí tinha o Vitória de Santo Antão, tinha o Kinderman, que era né, uma base boa lá em Santa Catarina. E o precursor de boa parte de tudo, né? Que foi o Saad, né? Saad, é verdade. Do meu amigo Romeu, né? Abraço, Romeu. Foi um precursor de tudo, né? Apostando sempre na importância do futebol feminino. Isso aí tem história. Está crescendo, tá crescendo. E nem todo mundo tem essa oportunidade de também trabalhar com o futebol feminino. Né? Todo mundo quer trabalhar com futebol masculino e tal. E como é que foi essa experiência para você lá? Então, trabalhar na CBF... Num período tão complexo, né? Você Quando não você falava de futebol feminino. Não existia tanta base, então o que a gente fazia, na verdade, era preparar desde dos fundamentos. Praticamente a gente pegava... muitas atletas com um nível técnico muito abaixo, mas que tinham potencial. Então, isso era assim, um trabalho que era quase de um clube formador. Isso. E a gente trabalhava em 2 turnos, manhã e tarde, lá na Granja Comaria, direto, confinado, com as atletas, né, a comissão e as atletas, durante 15 dias. Ficava convocado 15 dias e 15 dias... cada um na sua base, né? E a comissão na sua base. E depois a gente voltava mais 15 dias. Então, foi um período de seleção permanente, né? E era muito interessante, porque trabalhar com as meninas, eu trabalhava nos clubes com os meninos. E trabalhar com as meninas é muito interessante, porque você aprende muito com as meninas. O nível de concentração dela, dedicação das meninas é muito grande. De tolerância... de suportar a adversidade, suportar dor, porque
o atleta, ele lida muito com essa questão, né? É uma lesãozinha, não quer que aquela lesão tire de um jogo, né? Então, até que ponto ela vai poder suportar e poder participar. O nível de tolerância das meninas era muito elevado, dedicação. Então, eu aprendi, foi um momento que, profissionalmente, eu aprendi muito com o sexo feminino, porque convivia ali dia a dia, acordava e dormia ali próximo das meninas, então a gente tomava café, descia para treinar, subia, almoçava junto no refeitório, você conhece a granja, né? Depois a gente descia para treinar novamente, subia, jantava, ficava ali na sala de jogos. Vira uma família, né? É uma família. E eu tenho camisas delas, né? Com dedicatória, agradecendo. Até essa semana agora eu estava vendo da Jennifer, que hoje joga no Flamengo, né? Ela fez uma dedicatória, agradecendo, obrigado, Rogerinho, pela sua dedicação como profissional. Então, é aquela coisa que... É o reconhecimento, né, do nosso esforço, né? Exatamente. Isso não tem preço, né? E novas, né? São meninas de 15, o ciclo, né? Às vezes você trabalha com garotas de 15, 16. Então, a família delas, às vezes, longe, em Manaus, no sul. Então, você tem que ter aquele carinho, né? E aquele respeito. É uma segunda família, né? Exatamente. E, às vezes, até é a primeira família, né? Exatamente. Porque passa mais tempo, às vezes, do que a família regular, né? Estão longe da família e a gente acaba ocupando o papel de professor. E, em algum momento, você também tem que ocupar o espaço da família que está longe. É uma experiência singular mesmo, né? E me fala uma coisa. Aí fez educação física, trabalhou com clubes, trabalhou na seleção. E aí, do nada, mudou a carreira? Como é que foi essa transição, assim, do professor de educação física, o profissional de educação física de clube, para o advogado, para a área tributária? Isso, assim, virou a chave, desistiu, continuou fazendo as duas carreiras num determinado momento. Como é que foi essa transição? Na transição... Que é difícil, né? É muito difícil. Na transição, eu ainda atuava nas duas áreas, porque eu era preparador físico da CBF, mas eu era professor universitário já, na área de educação física. Então, quando eu decidi estudar direito, eu era professor universitário no curso de educação física. E eu mudei por influência de um amigo. Então sempre tem alguém para falar. Eu tive uma influência de um amigo que ele se separou na mesma época que eu me separei, né? E a gente começou a sair juntos. Ele é advogado tributarista e ele começou a me explicar o que era o advogado tributarista. E ele, no mínimo, não devia gostar de futebol, né? Não, ele gostava vascaíno. Pô, então não gostava de futebol. Vascaíno. Ele, me lembro até que a gente assistiu junto aquele título do Flamengo na Copa do Brasil, 2-0 Flamengo, olha. Sofreu, né? Sofreu comigo, mas tudo bem. Faz parte, faz Vamos lá. parte. Torcer pelo time do coração também tem, não é só alegria, também tem sofrimento. Não, mas assim, sempre levando a esportiva. Sim, essa é a parte importante. Isso. E assim, ele falou, se você quer aprender o que eu faço, você tem que fazer direito, porque isso aqui é importante que você entenda do direito tributário. E aí, eu dando aula na universidade, eu tinha a vantagem de poder estudar sem pagar a faculdade. Foi aí que eu comecei a estudar o direito na própria instituição que eu trabalhava. Mas, contribuiu bastante, né? Educação física eu fiz na UFRJ, sem custo, e o direito eu fiz na universidade privada, mas como era professor, eu não pagava. E aí não vou fazer propaganda aqui de... Tranquilo, tranquilo. Então, aí... Foi difícil para mim, porque na época eu já tinha filho, né? Meu filho estava muito jovem. E assim, eu tinha que me dedicar ao trabalho, né? A remuneração para poder pagar os meus custos e da minha família. Me dedicar muito tempo para poder estudar, porque exige, né? Quem fez o curso de Direito sabe que não é simples, né? Você cursar, são 10 períodos. E, ao mesmo tempo, né, eu já, preparando a transição, já trabalhava como consultor tributário. Então, eu já atuava dentro da área tributária. Porque a área tributária você tem o lado judicial e o lado administrativo. O administrativo, você não necessariamente tem que atuar dentro do judiciário.
Então, eu já fui aprendendo com esse meu amigo, ele me deu um espaço no escritório dele, e eu fui começando a entender como é que funcionava, fechar um negócio, fazer um contrato, coisas que eu não entendia direito. Saiu da zona de conforto do esporte para uma área nova e... A área acadêmica era uma que eu ia para a sala de aula, dava minha aula e recebia o meu salário. Eu comecei a entrar para o lado negocial e hoje eu tenho meu escritório, né, pessoal, é meu, né, é uma sociedade unipessoal que atua em outras áreas também, mas a nossa... Com a parte tributária toda em dia, né? Graças a Deus. Tem que ser. Tem que ser, né? Não tem como ser Casa diferente. de ferreiro, espeto de pau não rola, né? Na área tributária. Não tem como ser diferente. É aquele exemplo que a gente passa de a imagem que você vende é tudo, né? Exatamente. Então, se a minha casa está arrumada, eu consigo vender para os outros essa ideia de arrumar a casa dos outros, né? Exatamente. E como é que está esse mercado tributário na área esportiva, sociedade de uma maneira geral? Está Então, bem confuso isso? A gente teve agora essa questão da aprovação, né, da reforma tributária, né? exato. E que criou para o leigo, criou um calhamaço de entendimento e desentendimento, né? De o que eu pago agora. Que para a população, de maneira geral, não importa qual é o tributo, mas sim quanto que ele representa no meu orçamento, né? Exatamente. Para as empresas também é o mesmo princípio, mas eu devo recolher da forma correta. E essa questão de desinformação é muito grande na sociedade de maneira geral. Eu faço imposto de renda há anos, meu e de mais algumas pessoas, eu até diminuí com o tempo, mas assim, passei muito tempo mexendo com essa parte. Só de imposto de renda, que a gente mexe só um pouquinho com parte tributária ali, muito pouco, e já era complicado de explicar para as pessoas, para entenderem um pouquinho de como aquilo funcionava. Imagina para a população de maneira geral, esse desentendimento aí, que é essa questão tributária. Explica um pouquinho para a gente aí. Então, a reforma tributária, né, ela faz o Brasil se alinhar com vários países do mundo. Já estava defasado, né, o modelo, porque aqui no Brasil a gente tem uma quantidade de tributos muito grande. Isso acaba gerando uma complexidade e, por incrível que pareça, a complexidade, ao invés de fazer com que a arrecadação seja menor, ela muitas vezes ela é maior. A gente até conversou aqui um pouquinho. Gera antes. Recolhimento indevido, né? Exatamente. Por desconhecimento da legislação. Exatamente. Né? E o contribuinte, ele tem uma dificuldade de visualizar e, consequentemente, perde muito dinheiro, acaba reduzindo o seu lucro exatamente por causa dessa arrecadação indevida. Na verdade, o IVA, o Imposto de Valor Agregado, ele visa simplificar a quantidade de tributo, né? Então, são mais de 170 países no mundo todo que já adota esse sistema. Mas aqui a gente vai adotar um sistema um pouco diferente, que é o Dual, né? Que vai substituir o ICMS e o ISS pelo o IBS e o PIS e COFINS pela contribuição, por uma única contribuição. Então, na verdade, a simplificação ela não vai tratar de todos os tributos, né? Então vai... Até porque nós somos um país gigantesco, né? Exatamente, né? Então, alguns as variáveis que nós temos são enormes. O imposto de renda, por exemplo, ele vai continuar sendo cobrado, vai ter a contribuição social sobre o lucro líquido, o IPVA vai continuar, então ele não ataca todos os tributos, Sim. mas visa simplificar para evitar também esse problema que é a guerra fiscal que existe entre os estados. Então, muitas vezes, um estado dá um determinado benefício, o outro dá outro, e acaba atraindo empresa para uma região ou para outra. O objetivo também é facilitar para as empresas que vêm para o Brasil, né, entender como é que funciona a tributação em qualquer parte do território nacional e, consequentemente, facilitar... Aquilo que a gente fala, né? Ter segurança jurídica, né? Exatamente. E atrair mais investidores aqui no Brasil. Então, essa reforma, ela era necessária. O bom, né, no meu caso, é que eu considero, né, a minha escolha uma escolha visionária, né, porque, na verdade, lá atrás, quando eu optei por isso, né, eu já pensei assim, pô, a área tributária é uma área promissora, porque hoje, para você ter uma ideia, existem 10 trilhões de contencioso fiscal.
sendo discutidos. Se o contribuinte deve ou não deve. Sim. Né? Então, 10 trilhões é muito dinheiro. É muito dinheiro. E existe uma arrecadação de 3 trilhões por ano. Hoje, a arrecadação de tributo está nesse patamar, a expectativa que esse ano passe dos 4 trilhões. Esse contencioso é quase na totalidade PJ ou PF também? Na verdade, o que esse instituto está polarizado avaliou, isso? Ele é de uma forma geral. Tá? Então, são diversas discussões na justiça e no âmbito administrativo, somados, né? E que, consequentemente, só por aí você vê as oportunidades de quem atua nessa área na busca de contribuir para que uma empresa possa realmente deixar de pagar aquilo que ela não tem que pagar. E eu sempre digo que quando você trabalha com valores muito altos, os honorários são significativos. Seguem o mesmo raciocínio, né? Isso eu pensei lá atrás, porque eu pensava assim, pô, eu vou sempre dar aula. E se eu tiver 40 tempos, dedicação exclusiva, eu limito o meu salário pelas 40 horas. Estou no teto. Se eu trabalhar para uma empresa que tem que recuperar 10 milhões, 20 milhões, 100 milhões, eu consigo aumentar meus honorários. Então, eu já penso, quando esse meu amigo me expôs o seu universo, o que eu pensei foi exatamente isso. Eu quero buscar uma carreira que eu possa ampliar minha expectativa. Ou seja, eu não tenho teto. O teto exatamente. É o meu trabalho, meu esforço. Pois é. E aí, com a reforma tributária, o que aconteceu? Além de ter todo esse universo que eu já falei, hoje você tem, na verdade, um universo de 99% de empresas que não entendem o que é reforma tributária. Então, eu criei um programa para ensinar para as empresas, um projeto que eu desenvolvi, que já venho desenvolvendo há um tempo, né, que eu tenho e-books, juntei todo o material falando sobre os tributos, são aulas gravadas em que eu quero ensinar, mas ensinar como professor, porque as pessoas às vezes gostam de falar de tributo de uma maneira complicada. Técnica, né? Isso. E aí o leigo que assiste desiste porque não entende nada. Pois é. E aí, assim, o universo que hoje uma pessoa que opta pela área do tributo, né, seja ele um contador, um administrador, um profissional do mercado financeiro, um advogado, um estagiário, um estudante que está pensando em qual área ele vai fazer a prova da OAB, né? Quando ele olha para a área tributária, ele olha para todo esse universo que representa uma grande montanha de oportunidade. E, obviamente, montanha de dinheiro com muito trabalho, né? Exatamente. Montanha de dinheiro, que eu digo, não é de honorários, né? Eu digo de valor que está se girando dentro de uma área que ele vai estar atuando, né? Exatamente. Porque isso daí, esse contencioso já está recolhido, né? É verdade. Então, o dinheiro já existe, ele já está lá, né? Só se discute se era devido ou não, né? Ou a forma que é devida, né? Além desses processos, tanto no administrativo como no judiciário, que tramitam, né? A verdade é que existem várias teses que empresas que poderiam adotar essas teses ainda não iniciaram as suas empreitadas para poder buscar os seus direitos. Como foi o caso do McDonald's com sorvete? Esse caso, né, é um Isso caso ficou muito emblemático, as pessoas não entenderam no mercado, depois da televisão, a mídia, divulgar, que as pessoas começaram a ter um pouco noção que, na realidade, foi só uma mudança tributária que eles fizeram. Exatamente. Mudando somente a nomenclatura. A nomenclatura assim, permite... para o público de maneira geral, né? Mas os códigos de arrecadação mudaram porque mudou o produto, né? Exatamente. A nomenclatura permite que você possa recolher menos tributo quando você opta por uma nomenclatura que é adequada, você não pode simular. Sim, eu não posso vender terra e dizer que eu estou vendendo arroz, né? Exatamente. Mas nesse caso aí é um caso emblemático. Mas além dessa hipótese, né, você tem a questão da substituição tributária, como eu falei, que muitas empresas já acabam recolhendo em duplicidade. Né, por desconhecimento, né? Exatamente. Porque é recolhido na origem, na indústria, né? Principalmente exatamente. O IPI, né? O IPI e o próprio ICMS. E tem também, o nome é igual, é diferente.
mas o fundamento é o mesmo, que a gente chama de tributação monofásica, que não é o ICMS, que é sobre o PIS e COFINS. Também é recolhido na origem, né, e, consequentemente, os outros elos acabam recolhendo indevidamente. Mas, além disso, né, hoje, recentemente, né, agora, mês passado, se não me falha a memória, teve uma tese aí julgada favorável para um contribuinte do setor de eventos, que é com relação ao PERSE, porque o Ministério da Fazenda estava extinguindo o PERSE e ele iria até 2027, que é, na verdade, a isenção do PIS e COFINS para empresas que atuam no setor de evento. Então, essa empresa entrou com uma ação e conseguiu Isso uma foi liminar. por conta da Covid, né? Isso. Que foi um dos setores que mais sofreu, Sofreu, impacto, né? Exatamente. Eu trabalhava com eventos nessa época. Pois é. Então, a parte de evento parou praticamente. Parou, 100%. Então, a concessão de um benefício era para reativar. Desculpa. E o governo entendeu que já tinha atingido o valor que deveria poder disponibilizar, mas a lei dizia que a isenção seria até 2027. Ou seja, não, que nem o futebol se fala, não se muda a regra com o jogo rolando, né? Pois é. E aí, como já teve liminar, concedendo direito à empresa manter, isso vai ser uma boa briga na justiça. Isso é só um exemplo para a gente entender como a todo momento surgem novas possibilidades que geram novos contenciosos. A gente tem muita coisa nisso daí que gera dúvida em tudo quanto é lado, né, da sociedade, né? E quando a gente fala de esporte, você enxerga essa oportunidade nos clubes, por exemplo, falando de futebol, por exemplo, só para assim dar um exemplo, né? Mas eu acho que isso se aplica em todas as modalidades. Você acha que tem esses contenciosos todos para se trabalhar nesses clubes também? Como hoje, é que você enxerga essa oportunidade também na área esportiva? Então, hoje muitos clubes estão virando empresas, né? Sim. Então, nós estamos aqui com o Vitor, né, que foi meu aluno. Ele está aqui nos bastidores hoje. E ele é um dos maiores pensadores do futebol SA no Brasil. Alguns profissionais, quando vêm aqui no Brasil para procurar um profissional que trabalha nessa área, entram em contato com ele. Então, o fato do futebol, ele está se profissionalizando cada vez mais. Eu vou entrar por um outro tema que você sabe que é um tema que eu atuo, que é a integridade. Uhum. Então, que a gente vai abordar um pouquinho mais detalhado daqui a pouquinho. A integridade, na verdade, ela está se expandindo no Brasil. Não é um termo novo. Sim. É um termo que foi iniciado na década de 70, fora do Brasil, e ele foi trazido para cá, iniciado na nossa legislação, em 2013. E aí você vai se lembrar daquelas manifestações dos Black Blocs, e teve uma origem por conta do aumento da passagem do ônibus, né? Exatamente. Então, naquele momento, ali foi o estopim para que os nossos legisladores começassem a introduzir a integridade dentro do Brasil. E por que eu estou falando isso com propriedade? Porque eu estudo essa área, eu fiz o curso de formação para profissional que atua dentro da integridade pela Escola Superior de Controle Interno do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que é da CGE, da Controladoria Geral do Estado. E, na verdade, a partir dali, de 2013 para cá, a integridade vem crescendo de uma tal forma que hoje fica muito difícil a gente retroceder. Você já está com isso no teu dia a dia, não tem como mais sair. Isso. E, assim... Já está no processo. A lei agora, 14.133, a nova lei de licitação, que entrou em vigor... Agora, recentemente. Revogando a 8666, ela, se você pesquisar, você vai ver que ela fala de integridade em 4 momentos. E a 866 não fala de integridade em momento algum. E ela fala de integridade em momento, por exemplo, quando ela trata de reabilitação de uma empresa, ou quando uma empresa vai participar de uma licitação de grande monta.
ela é obrigada a ter ou ela tem um prazo para poder se adequar à nova legislação. Então, o que acontece? A integridade, ela, na medida que ela vai sendo positivada, ela é um caminho sem volta. Tá? E o que acontece com relação aos clubes, que é a pergunta de origem. Como os clubes eles tendem a se profissionalizar cada vez mais, né, existe também uma tendência para que todas as instituições que se beneficiam de isenção fiscal, obrigatoriamente, né, ela terá que ter um programa de integridade. E ética, aí, conformidade e integridade. Exatamente. Né? Então, quer dizer, a gente fala muito de compliance, né? Mas, na verdade, o compliance está dentro da integridade, ele faz parte da integridade. Ele é só um pedaço. Ele é um pedaço da integridade. Né? Então, a integridade ele atua em diversos segmentos. Na ética, né? Você tem ferramentas que permitem um monitoramento constante da empresa para que você reduza riscos. Né? Você tem que ter canais de denúncia que são efetivos, que na verdade são as ouvidorias ou o atendimento ao consumidor, os saques. Né? Então, hoje a gente vê que muitas empresas que, na verdade, copiam modelos lá de fora, ou são empresas de fora, já têm esse tipo de procedimento. Mas sem entender que era uma imposição legal lá fora e aqui ainda não era, Aqui não era. Mas sim por posicionamento de mercado, né? Exatamente. E porque o Procon clubes, atuava. Exato. Eu vejo que os clubes de futebol, né, a própria CBF, todos vão ter que se adequar a essa realidade. Porque, num determinado momento, vão poder utilizar algum tipo de benefício, os clubes, por serem empresas. E até mesmo participar de alguma lei de incentivo. Sim. E os clubes que, se você pegar o Flamengo hoje, é uma marca fortíssima, fatura um valor extremamente elevado. Então, se esse clube que tem um valor na casa do bilhão, né, que é uma receita bruta anual, ele não tiver transparência, ele tende a infringir determinadas normas que são impostas pelo Estado. Então, assim, eu acho que o futebol ele é uma grande oportunidade para quem atua tanto na integridade quanto para quem atua na área tributária, porque essas instituições vão precisar de profissionais qualificados. Sim, sim. E assim, até como você falou, essa questão dos clubes, os grandes investidores, os grandes patrocinadores, né, dessas modalidades, pelos valores elevados, né, de aporte que eles fazem, são empresas que são, né, geridas de forma que atendem a essa legislação, e ela só consegue, né, fechar uma cota de patrocínio, por exemplo, com um clube que também tiver cumprindo as mesmas regras, né, de integridade, porque senão a sua área de compliance não permite que ela assine um contrato com um clube que, por exemplo, não tenha essa questão de integridade bem definida e atuante. Porque, principalmente a empresa americana, né, os patrocínios de empresas americanas, é um bom exemplo nessa hora, elas não assinam mais. Se você tiver algum problema de ética, conformidade, integridade, todas essas nomenclaturas que para a maioria do público, de maneira geral, são novas, mas elas já existem há muito tempo, né, lá fora, ela não consegue ter o seu patrocínio, às vezes, renovado ou até fechado, se for um patrocínio novo. Né, são muito rígidas essas empresas em relação a essas terminologias, né? Muitas empresas que patrocinam o esporte também são conveniadas com programas de incentivos do Estado, né? Do Estado, do município, do governo federal. Então, como elas participam, elas precisam estar adequadas. Elas precisam estar adequadas. Então, toda o empresa processo, que ela aporta, toda a cadeia tem que estar adequada. Toda empresa que ela aporta, é uma teia, né? Exatamente. Porque essa própria empresa que está patrocinando o clube, ela vai ser questionada se ela está patrocinando uma estrutura que tem na sua marca uma integridade
sendo exercida ali, né? de fato. Então, assim, se não tiver, ela vai sofrer sanções do poder público, né? Porque ela não está seguindo as regras previstas na concessão. Recentemente, a eleição para presidente da CBF foi judicializada, né? Isso dá pano para manga, Rogério. Não me faça essa pergunta. Não, essa daí eu vou me abster de comentar. É o Estado, né, entrando Mas no privado. Mas é a questão, né, da O Estado está entrando no privado. Ele, na verdade, ele está intervindo dentro de uma situação em que pode ter ocorrido alguma irregularidade. Sim, sim. Então, se entrar nesse mérito, né, da CBF, é um exemplo para qualquer outra instituição que atuar dentro de uma irregularidade. Se atuar dentro de uma irregularidade ou tiver alguma coisa que possa gerar alguma suspeita, o Estado vai intervir. E é por isso que ele positiva. Por isso que ele cria leis. Tem uma lei agora, que é um projeto de lei, que diz que todas as empresas que têm benefício, elas vão ter que ter um programa de integridade. Sim, como todas as que têm benefícios estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas. Exatamente. Já faz parte do processo de concessão, público, né? Exatamente. Né? Então, assim, e essas empresas, elas vão ter que estar adequadas à conformidade, transparência, tudo. Quando a gente fala porque na fiscalização vai dar problema. Quando a gente fala da judicialização da CBF, a gente, na verdade, não está dizendo que tem alguma coisa errada. Sim, a gente está falando do ponto de vista jurídico. Quando você vai judicializar, você vai analisar, né, se o que foi feito da maneira correta ou não, mas houve um processo de judicialização. A contestação assim, só comentando rápido sobre isso, a contestação toda era da legitimidade tanto do poder público quanto de outros órgãos que se manifestaram nessa hora, de poder se meter numa instituição privada. Seria mais ou menos você ter essa judicialização na tua empresa. Ou um partido político intervindo na tua empresa, que é privada, regida por leis específicas. Então, assim, o questionamento foi feito sobre isso. Né? Não a legitimidade do fato, se deve ou não deve, se era possível, se não era possível, se era importante, se não era importante, a questão da gestão. A gente está falando do ponto de vista de direitos. Né? Imagina uma intervenção dessa, por exemplo, do poder público ou de um partido político, por exemplo, como houve, na sua empresa, que é privada da mesma ótica que a instituição. Isso é que se questiona, entendeu? Então, assim, judicializar uma ação contra a sua empresa que você não recolheu R$100. Aí você, não, tudo bem, eu não vou recorrer e tal, eu vou pagar lá os R$100, entendeu? E aí chega uma instituição pública, não, ele não tem que pagar os R$100, eu vou entrar contra. Ele está representando você sem sua procuração. Isso não está previsto em lei. Pelo contrário. Ele teria que ter uma procuração com plenos poderes no direito tradicional para representar você, porque você é uma pessoa privada. Instituição, pessoa física ou jurídica, mas é privada. Esse é o questionamento que se fez. Vamos para as séries. Para a gente não falar de ninguém, eu estou assistindo agora aquela série Billions, não sei se você já viu. Sim. Você vê ali na série o Estado o tempo inteiro indo atrás do rapaz que é o artista principal lá da empresa, que agora fugiu. Eu também não vou ler, eu vejo tanta série. Mas aquele é um bom exemplo, né, dessa... Se é identificado algo que está fora da lei, aí você já abre um precedente para que haja uma possibilidade de intervenção. É isso aí. Então, assim, na verdade, eu só estou falando isso porque eu acho que é muito importante que todos os clubes eles se qualifiquem nesse segmento tributário, no segmento da integridade, porque eles serão cobrados. Né? O futebol, as cifras do futebol têm crescido muito. Muito. Então você tem a responsabilidade com a gestão delas tem que seguir junto, né? Exatamente. Você tem os clubes grandes, que são ditos clubes grandes, que recebem cifras milionárias e até bilionárias anualmente, mas os clubes um pouco menores, com algumas competições que estão gerando recurso,
está fazendo com que esses clubes também comecem a ter uma arrecadação maior. Então, eles têm que se preparar para poder crescer dentro de um universo diferente. Ou do que era seja, 10 anos crescer atrás. saudável. Exatamente. Na sua forma de gestão, né? Não só tributária, né? Mas também de ética, né? Essa parte é importante no esporte, né? Quando a gente fala, a gente está vivendo todo dia situações aí que a gente vê no esporte, né? Que a gente não gostaria, né? E a gente quer crescer saudável. Essa questão ética é muito importante. Você tocou nesse ponto, porque assim, a integridade, ela tem uma coisa chamada termo de conformidade. Isso não é do Brasil, isso é internacional. E é óbvio que ele foi incorporado ao nosso ordenamento jurídico. Então, esse termo de conformidade, ele significa saber se o que você diz que você faz, se você faz realmente. Então, na verdade, quando você faz um plano de integridade, você está na esfera das ideias. Eu quero fazer isso. Mas quando você termina o plano, você tem que colocar em prática aquilo que você disse que você gostaria de fazer. Então, a ética, por exemplo, né, seria uma atitude antiética dentro do esporte. Para que você comprove que a ética ela está sendo realmente implantada dentro do esporte, você tem que ter canais onde você possa identificar se a atitude antiética ocorreu realmente, mas aí eu não digo que é só com um atleta. Maneira ampla, né? De uma torcida, uma atitude de um torcedor, ou até de um dirigente, de uma maneira ampla. Mas você tem que identificar essa atitude antiética, você tem que tratar essa atitude antiética e você tem que de forma transparente. Isso. Você tem que dar o exemplo. Transparência, mostrar, olha só, houve um canal de denúncia, esse canal de denúncia ele captou a informação, essa informação ela foi tratada de fato. Está aqui a transparência, né? A gente conseguiu dar a transparência devida e ela foi encaminhada para um setor que investiga e identifica se aquela atitude antiética ela realmente ocorreu, quem é o culpado e a punição. Propõe as punições. É isso. Se a gente consegue fechar, né, esse ciclo, a gente consegue comprovar dentro do termo de conformidade que aquilo que estava na esfera do plano ele está acontecendo de fato. Então, isso dá para ser mensurado, porque você consegue construir uma ferramenta para isso. Né? Eu montei dentro de uma planilha, né, um modelinho, né, baseado exatamente na legislação, onde eu atribuo a 0 não, o 1 é em andamento e o 2 o sim. Aí aparece uma formatação condicionada na planilha para eu saber o que eu consegui implantar. E, consequentemente, o que está em andamento e o que está deficitário, para a gente poder avançar. Então, dessa forma, quem tem acesso a esse termo de conformidade, ela vai conseguir acompanhar, sabendo se aquilo que ele tem que fazer com relação ao termo de conformidade, ele está aplicando. Né? E aí vai estar seguindo o que a lei determina em termos da ética, né? Sim. Não sei se ficou claro. Ficou, lógico. Na realidade, você precisa de controle. Exatamente. Você não faz nada hoje sem controle. Controle faz parte do processo de gestão, né? Então, você precisa acompanhar todas as etapas do teu processo, quer seja na ética ou de esfera administrativa, não importa, né? E ferramentas que auxiliem no controle, sim, são muito importantes, né? Exatamente. E você me falou uma outra coisa, assim, a gente acabou não entrando muito, mas eu acho interessante, né, fazer esse merchan, entendeu? Você disse que tem um sistema que auxilia, inclusive, as pessoas a aprenderem, né, a questão tributária, com súmulas, com conteúdo, com legislação, com tudo. Fala um pouquinho pra gente, faz uma propaganda aí pra gente. Vamos lá. Que, na realidade, essa propaganda é positiva, porque você dá acessibilidade para as pessoas de ter conhecimento
e interpretar melhor aquilo que é direito de todo mundo. Exato. Então, o que acontece? Eu desenvolvi esse programa com o objetivo até mesmo de estimular algumas pessoas, né, a seguirem, de repente, o que eu fiz, acreditar que é possível uma mudança e você buscar uma nova área, um novo horizonte. Né? Então, a minha mudança, ela foi drástica. Todo mundo fala, pô, tu saiu da educação física, foi para a área tributária. Foi uma desconstrução total, né? E assim, na verdade, muitas vezes a pessoa tem medo de certas mudanças. Mudança o ser humano tem Na minha condição, eu tinha filho, então às vezes a pessoa tem situações que acabam aprisionando elas dentro de uma determinada situação e você acreditar que você vai ser capaz de mudar de segmento, mudar de área, exige uma dedicação muito grande. Obviamente que eu, como desportista, né, eu passei por tudo isso fazendo exercício. Eu gosto de ir na lagoa, dar uma corrida, porque eu acho que a saúde ela tem que... Esporte é vida, né? É vida, tem que se manter saudável, porque uma mudança dessa impacta muito na sua capacidade funcional. Você tem que se dedicar muito. Então, eu tive que equilibrar. Esse programa, ele se baseia nessa minha mudança. Né? Eu falei assim, bom, se eu conseguir... Na realidade, é você contando a sua história. Exato. Então, mais ou menos seria isso. Pois é. Então, eu falei assim, se eu conseguir, eu acho que eu posso estimular outras pessoas a entrarem também nesse segmento, se elas tiverem interesse. Porque é um universo muito ainda carente de bons profissionais. Né? A área tributária hoje, você tem dificuldade para conseguir professores universitários, mesmo formados em direito ou em contabilidade. Muitos não têm interesse em atuar na área tributária pela complexidade que é. Sim. Então, quando eu decidi elaborar, eu falei assim, o que as pessoas querem aprender de uma maneira simples para que elas possam entender do zero. Porque muitos tributaristas, eles falam para o técnico, ele fala para aquele profissional que já entende. Que já atua na Exatamente. área, né? E aí, quando a pessoa vai escutar a aula, né, ou um curso, ele não consegue entender porque existe um grau de complexidade muito grande. Não dá para discernir tão fácil. Né? Exatamente. Então, esse programa eu criei exatamente para quem não entende nada. Né? Então, se você consegue conversar, que a gente estava falando aqui mais cedo, você consegue conversar com tua mãe e ela não é da área, ela consegue entender, opa, porque então o negócio é bom. Estamos no caminho certo. Então, a progressividade vai aumentando, né, em termos de complexidade. Mas eu começo lá mostrando, olha, esse tributo ele está relacionado a esse determinado ente, mostro qual é a base de cálculo, mostro qual é o sujeito passivo do tributo, como são as alíquotas, como ela é aplicada na prática. Aí eu vou pegando cada elemento, um a um, de forma didática, e mostro de cada tipo de tributo diferente. Esse é um exemplo. Mas eu falo também dos diferentes tipos de teses tributárias. Né? Então, eu tenho modelos de teses. Eu juntei todas as súmulas vinculantes, súmulas do STJ, súmulas do STF, tudo isso num material extenso, toda a legislação de cada tributo. Montei todo o material e montei no Canva aulas para cada tema, desde os tributos em espécie, uma literatura complementar. O que eu chamo de literatura complementar? Falar dos elementos tributários, falar, por exemplo, dos princípios tributários. Né? Então, é uma literatura complementar, os tributos em espécie, e falo sempre de uma tese específica. Isso é separado em módulos, e cada módulo tem 3 unidades, dividido ao longo de 12 meses. Então, a pessoa que... Ou seja, o leigo consegue pegar do início ao fim e sair com entendimento. Exatamente. A partir dali, um aprofundamento mais específico, aí ele se motivou, vai para a universidade. Ele pode... E aí ele segue a carreira. Ou não, ele pode atuar como consultor, ele pode servir muitas vezes para o próprio dono da empresa, porque às vezes o dono da empresa, ele não entende muito e fica à mercê do que um contador ou um advogado fala, então é importante que o empresário também entenda,
né? E serve para um estudante que ele está numa fase de indefinição para que lado ele vai seguir. Essa é uma fase bem ruim. Então, assim... As escolhas iniciais. Exatamente. Então, eu procurei fazer um programa simples de um tema que é relevante e que está carente de bons profissionais. E que mercado é o que mais... É porque a única coisa garantida na nossa vida é que a gente vai pagar tributo, né? Sem dúvida. Você nasceu, já está pagando tributo. Se você comprar qualquer produto ali, você vai pagar. Você já está pagando tributo. Exatamente. Né? Direto ou indiretamente. Vai pagar. Né? Você é passivo ou ativo, né? Exatamente. Ou seja, você é o gerador ativo ou você é o passivo. Eu comprei uma água ali, eu estou sendo passivo porque eu estou contribuindo com o imposto, né, sobre a venda daquele produto, né? E assim, o interessante é que eu falo isso, né, nas aulas. Primeiro eu foco na reforma tributária, porque eu linko tudo com a reforma tributária, que ela já está em vigor. Sim. Mas existem ainda dispositivos para poder... Ela precisa de algumas regulamentações. Exatamente. Umas 3.498 regulamentações, até tá redonda, não, tudo bem, faz parte. Mas, enfim, ela não entrou totalmente em vigor, mas assim, ela, na verdade, já está... O esqueleto dela na Constituição já está definido. E aí, o que acontece? Quem entrar e se atualizar agora já sai na frente de todo mundo. Né? E quando a pessoa fala assim, pô, mas isso é muito complexo, eu tenho muita dificuldade. Eu também dizia isso lá atrás, quando eu estava na educação física. Eu posso garantir que é complexo, mas que se você tiver uma orientação didática e pedagógica adequada, qualquer um é capaz. Pô, isso é bacana. Só não esquece depois de dar o nome, a gente vai colocar lá direitinho para quem tiver interesse também, estiver assistindo, para ele poder também entrar no curso. É importante a gente replicar conteúdo. É o Gestão e Tributo, né? Ele ainda não está no ar, ele está assim, numa fase terminal. Tá? Que o esqueleto dele já está praticamente todo pronto, mas estou terminando de gravar algumas aulas, que eu quero botar ele no ar então, já com tudo. Gente, a gente vai estar disponibilizando, assim que tiver já disponível, a gente vai estar disponibilizando, porque a gente também entende que replicar conteúdo relevante também faz parte do nosso papel, né? E não é caro, isso que é o mais importante. Não, isso aí faz parte, né? A percepção de valor é sempre proporcional à entrega e oportunidade que é gerada. Então, e as pessoas que vão aderir ainda vão ter a oportunidade de atuar como meus parceiros. Sim. Então a gente vai ter essa janela de oportunidades também. Sim, vai gerar bastante coisa. E Rogério, assim, até pra gente... O papo passa rápido, né? Claro. A gente pensa que não, assim. Vendo assim esse movimento do shopping, né, nesse estúdio de vidro, né, todo mundo vendo as pessoas, todo mundo assim, assistindo a gente, e, obviamente a gente vendo as pessoas passarem, dando tchauzinho, tudo é diferente, né? Então acaba que a gente não percebe o tempo passar. Mas passa, a gente precisa concluir de uma seguinte forma, né? Como eu costumo perguntar sempre para as pessoas que vêm aqui, à exceção, eu gravei um outro dia uma entrevista, né, com um professor, né, universitário também, matemático, e eu fiz a pergunta para ele de uma forma diferente, até porque o tempo para quem é da área de tecnologia funciona bem diferente do nosso, né? A tecnologia muda de hoje para amanhã. Então, a pergunta simples assim, eu gosto de perguntar onde você se vê daqui a 10 anos. Essa é uma pergunta muito interessante. É uma cápsula do tempo que vai ficar registrada, né? Vai estar lá disponível para daqui a 10 anos você resgata essa entrevista, esse bate-papo nosso aqui, e a gente vai ter um paralelo, vai ter uma comparação nesse ato de tempo de 10 anos, né? Certo. E é importante, né? Porque a gente não consegue fazer nada sem metas. Eu estou estendendo um pouquinho, nem todo mundo trabalha com 10 anos de meta, mas é interessante a gente ter a perspectiva, né, de futuro das pessoas dentro desse prazo, né, de 10 anos. Que há 10 anos vai coincidir com a minha aposentadoria. Não sei se... Bom, minha aposentadoria, né? Assim, mas eu nunca pensei em me aposentar. Aposentar, né? De parar de trabalhar, né? Eu contribuo para a Previdência há muitos anos. Comecei a trabalhar cedo. Só de universidade, mais de 15 anos. Né? Como servidor.
Então, Flamengo, eu tive várias atuações que, assim, com muito orgulho, permitiram que eu pudesse contribuir para a Previdência e, consequentemente, daqui a 10 anos eu vou me aposentar. Mas você deve perceber que a minha vida, ela é uma vida que muda muito. Sim, sim. Fazer uma estimativa daqui a 10 anos é bastante difícil para mim, né? Porque tem pessoas que vivem uma vida inteira de uma maneira muito... meia programada, né? Nada pragmático, né? Não tem muita oscilação. Eu mudo. Eu vejo que o mundo sofre muitas mudanças e eu vou tentando acompanhar essas mudanças e a área tributária, eu olhei lá atrás, visionariamente, né, essa possibilidade. Agora, eu vejo muito a área digital como um futuro irrefutável, né? Então, hoje, a área jurídica, você já faz praticamente tudo online. Sim. A pandemia foi um divisor, né? Foi um divisor de água. Ela abreviou o tempo de muita coisa, né? Exatamente. Então, eu acho que essa resposta eu começo a responder por aí, porque eu estive na Europa agora, em dezembro, fiz uma viagem e fiquei um mês viajando. Eu, minha namorada e meu filho. Meu filho é meu grande companheiro de viagem. Isso é importante. Isso. Ele está com 22 anos, é um príncipe. Está fazendo direito também, está na UFRJ. Vai seguir direito tributário também, né? Ele está assim, tá caminhando, né? Está ensaiando para isso. Ele é muito inteligente. Não puxou o pai, não. Muito inteligente. Não, ele pelo menos já começou direto no direito, não foi esportista, né? Ele até foi atleta. Ele foi jogador de futebol na Portuguesa. Lá, que é o clube da ilha, onde eu moro, né? Tá. Então, tem esse detalhe de tudo ser possível através do mundo digital me faz crer que eu vou poder conciliar com algo que eu desejo muito, que é, daqui até o final da minha vida, né, viajar. Então, quando você fala assim, como você se vê daqui a 10 anos? Eu tenho um quadro que eu marco os países que eu viajo, né? E eu, durante muitos anos, eu não tive condições de viajar, porque eu não tinha dinheiro, realmente, né? Então, viver como professor tem suas limitações. País que você realmente sabe que tem algumas questões que não valorizam tanto a educação, me causou, eu não ganhava muito pouco, mas também eu não tinha dinheiro para poder esbanjar. Viajar. Não diria esbanjar, por quê? Porque, na verdade, eu acho que todo mundo deveria ter o direito de viajar. Sim, com certeza. Porque quando você vai para higiene mental é importante. E você também, quando você vai para um país com uma cultura diferente, ou um outro estado, que aí eu não viajo só para fora do Brasil, e você conhece outras culturas, você enriquece a sua cultura. Sim, claro. Então, você enxerga o mundo de forma diferente. Exatamente. Né? Eu, quando trabalhava dando aula em universidade, muitas vezes nas férias, eu preparava para o ano. Porque a vida do professor é essa. Às vezes, no dia a dia, não tem como fazer o planejamento. Né? Usava as férias para fazer o planejamento. E aí, quando eu parei de dar aula na universidade, em 2017, eu fui intensificar o meu trabalho na área tributária. Eu não parei de ser professor, né? Amo minha carreira. Até porque está no sangue, né? Isso não tira mais, né? Não, já eu volto. Um projetinho aí já. E aí eu comecei a criar condições para poder viajar. E foi quando eu fiz essa primeira viagem para a Europa. Antes eu tinha feito para o Nordeste, depois eu fui para a Europa. Então eu viajei a primeira vez para a Europa em 2018. Então, quase 50 anos para poder fazer a minha primeira viagem para a Europa. Né? Infelizmente, porque eu acho que
uma pessoa jovem, ele já deveria fazer um intercâmbio, conhecer outro país. Enriquece muito. Essa deveria ser a nossa realidade. Então, eu, sinceramente, eu gostaria de ser capaz de atuar em tudo que eu faço hoje, tanto atuar no Estado como corregedor, poder viajar, porque na medida em que o mundo ele vai te possibilitando ações muito mais não presenciais, né? Muitas vezes estar presente é fundamental. Sim. Mas às vezes o não estar presente também você economiza, diminui o trânsito, você implica em questões ambientais. Recursos e efetividade. Exatamente. Então eu vejo que o mundo ele tende a caminhar para esse lado, para ações não presenciais, de maneira que você produza sem necessariamente estar presencialmente, e isso possibilite um aumento da renda. Eu vejo uma perspectiva do nosso Brasil para que a gente cresça economicamente. O Brasil precisa, independente do governante, a gente precisa acreditar que o Brasil vai melhorar. Pensar sempre no melhor, né? Exatamente. Independente de quem... De lados. De quem vai ser o governante. O Brasil continua sendo o mesmo. Exato. Independente do lado. Dependente do lado. E eu espero que daqui a 10 anos toda essa expectativa ela possa se concretizar para que a gente consiga realmente... É isso aí, tchauzinho. Tchauzinho, a gente tem que falar, né? Uhum. Então, para que a gente possa realmente globalizar, de fato, né? Essa possibilidade de... Eu tive agora na Europa, em 3 ocasiões eu fiz ações não presenciais com a Justiça. Tive uma audiência, estava em Portugal, inclusive eu ia ali no Castelo dos Mouros, né? E aí... Espera um pouquinho, eu tenho uma reunião importante. Tive que parar numa cafeteria para fazer uma audiência que a juíza se colocou disponível, porque ela estava no meio da audiência dela. Eu pedi para despachar com ela. Ela estava em audiência presencial. Não tem como perder a oportunidade. Né? Ela saiu, olha que coisa interessante. Ela saiu da audiência presencial para despachar comigo virtualmente, junto com o secretário, para eu poder explicar para ela uma questão que eu precisava falar do processo. Então, ela se colocou à disposição, entendendo que eu estava fora do país. Então, isso é uma tendência. Isso é fazer com que os nossos processos não se interrompam mais. Exatamente. Eles agora são fluidos, né? Exatamente. Em alguns outros momentos, eu tive que me habilitar, porque o navegador fora, ele pede uma habilitação para que você possa utilizar o acesso à justiça. E isso foi um pânico, porque eu cheguei lá, o que eu tenho que fazer? Funciona. Tive que pedir informação para os universitários. Tanto o meu filho, que ele é bom nisso, quanto eu tenho um operador também de informática que me dá o meu suporte, né, onde quer que... Através do N10 que ele entra. Sim. E ele consegue fazer em qualquer lugar do mundo. Então, essas questões mostram que é possível que a gente possa, de repente, atuar como um advogado, como um corregedor, ou como um gestor de tributo de qualquer lugar do mundo e poder viajar, que para mim é um dos maiores prazeres da minha vida. Então, me vejo daqui a 10 anos fazendo as coisas que eu faço hoje, se Deus permitir. E viajando, eu quero isso. Essa parte eu gostei, essa parte é importante. Estou buscando viabilizar isso. Que bom, que bom. Fico muito feliz. Agradeço a oportunidade de estar batendo um papo aqui com a gente, trazendo um pouco desse tipo de conhecimento que a gente tem que levar conhecimento. O bate-papo, na realidade, é só uma forma amistosa da gente levar conhecimento para as pessoas, experiências de vida, né? Falar da importância do futebol na vida das pessoas, quer seja como um praticante, né, efetivo, um atleta, ou então um esportista, no sentido que, sabendo que o esporte é saúde, ele lhe dá condições de você enfrentar essa correria do dia a dia do trabalho. Então, se você estiver bem preparado fisicamente, você enfrenta ele melhor, você consegue ter mais disposição para resolver o seu dia a dia. Então, o esporte ele é muito importante na vida das pessoas, em todas as etapas, em todos os momentos, independente de idade, de tudo, né? A gente sempre fala que, além de esporte ser saúde, esporte é vida. Eu queria aproveitar essa tua fala, tá, Nelson?
para falar exatamente para aquele jovem que hoje pratica esporte. Pode ser o esporte de competição, pode ser o esporte recreativo, mas, sobretudo, o que pratica o esporte competitivo, né? A gente vive no país do futebol. Sim. Né? E a gente sabe em cada bairro a quantidade de crianças que, nesse momento, estão sonhando em ser um atleta de futebol profissional. Isso... Né? Há vários anos o Brasil é assim. Sim, é uma questão social. Eu queria dizer, primeiro, né, acredite no sonho. Acredite no seu sonho. Não desista do seu sonho enquanto for possível. Enquanto for possível. Né? Porque existem sinais que demonstram que pode ser que você não consiga ser um atleta de futebol profissional. O funil é muito cruel. Né? Você tem muitos que começam e muitos poucos que atingem o esporte profissional. Mas a mensagem é, além de não desistir, é para que você se prepare paralelamente para uma segunda, uma terceira opção. E isso... E a educação é importante. Exatamente. Porque eu passei por isso. Eu deixei em segundo plano o estudo por causa do futebol. Eu acreditava que eu seria. Você tem que acreditar. Sim. Eu acreditava na época que eu jogava. Com unhas e dentes ali. Quando eu estava no Flamengo, né, o meu treinador era o Liminha, falecido Liminha, mas foi meu treinador e depois eu trabalhei com ele. Né? Ele era uma pessoa querida e gostava muito de mim. Foi jogador do Flamengo durante 10 anos. Né? Ele foi titular durante 10 anos, né? Chamado de carregador de piano, um grande atleta. O Liminha me ajudou muito, mas quando assim, eu ia treinar no Flamengo, eu saía de casa pequenininho, pegava 2 conduções, chegava na Gávea e vinha treinar em Vargem Grande. O treino era em Vargem Grande. Não sobrava tempo para estudar. Eu tinha muita dificuldade de conciliar, mas a minha família falava assim, não, mesmo com tua dificuldade, não para, continua. E depois, imagina, eu fui, naquela época que eu fui para o Bangu, jovem, ainda já com um pouco mais de idade, já no sub-17, eu saía da ilha para ir para Bangu, eu fazia um treinamento físico que não se tinha uma ciência muito grande. Na pré-temporada do verão de Bangu, com 40 graus, era massacrante, mas eu fazia. E era 11 horas da manhã esse treinamento. Muitas vezes. Chegava em casa morto para poder ir para a escola. Mas, enfim, eu tive a oportunidade de, depois que o esporte não deu certo, eu iniciar uma nova profissão, que foi a educação física. E depois uma outra profissão, que foi o direito. Então, você sempre tem que acreditar que é possível. Sim. Então, hoje nós temos uma realidade que muitas vezes é varrida para debaixo do tapete, que é desse atleta que não chega, que não estuda e que muitas vezes ele fica à margem da sociedade. É isso aí. E não tem... Como ele não é visto pela sociedade, porque os que chegam, eles são vistos. Eles entram na estatística, né? Os que Exatamente. chegam. Os que não entram na estatística... Estão fora da estatística. A gente não consegue quantificar. Mas a gente no mínimo 100 vezes maior do que os que chegam. Exatamente. Mas eu quero falar exatamente para esse. Nunca desista do seu sonho como atleta. Mas não deixe de se preocupar com a sua educação. Porque se não der certo, você vai sofrer muito. Então, a educação tem que caminhar lado a lado com o alto rendimento. E eu posso falar isso porque eu me preocupei com isso e fiz a mesma coisa com meu filho. E o filho é a pessoa que a gente ama no mundo. Lógico, mais ama, né? Com certeza. Então, meu filho, é o nosso único patrimônio. Ele passou para o FRJ no direito e aí chegou um momento que ele tinha que optar. Ou jogar ou ir para... Ele optou. Pai, felizmente não dá para conciliar. Eu vou aqui para o FRJ. Eu falei, beleza. Sim. Então, sua vida como atleta acaba aqui agora, mas... De alto rendimento, mas como praticante... Continua. Isso aí está no sangue, né? Participa da Atlética lá na UFRJ. Isso aí. Joga. Mas isso é importante. Essa
essa colocação, né, de alguém que está no meio, que viveu, passou por isso, né? A gente costuma falar que é muito fácil você falar quando você não vive aquilo, né? Mas é importante quando a gente dá voz a quem viveu, né, e passou pelo fato e opina sobre isso. Isso é importante, né? Porque educação hoje você não chega a lugar nenhum se você não tiver. Em qualquer carreira. Eu tinha muito essa preocupação com os meus atletas, né? Além de trabalhar o lado motivacional, que você tem o time titular, o time reserva e aquele que é o terceiro time. E o que sobra. Isso, mas esse é o que tem que ter, esse que mais você tem que motivar mais. Sim. Porque o que está jogando, ele está sempre muito motivado. Então eu tinha essa preocupação de falar, você consegue, você vai superar essa diversidade. E eu dizia para todos eles, cara, não desiste de estudar. Um dia eu estava no Sesc de Niterói, num evento, e eu encontrei um ex-atleta e ele falou assim, poxa, professor, tá lembrado de mim? Você foi meu treinador lá no Flamengo? Aí eu olhei para ele, pô, claro que eu tô lembrado, PC, né? Aí ele falou, poxa, professor, eu fiz educação física por causa do senhor. Aí eu falei, é mesmo? Ele é. Eu era o reserva do time, mas eu nunca esqueço que você sempre me mantinha motivado. E eu sempre chegava em casa e comentava com a minha avó. E ela gostava do senhor porque eu falava do senhor para ela. E aí isso me motivou a fazer educação física. Eu comecei a gostar da educação física pelo fato desse lado humano que o senhor tinha, essa preocupação com todos, não cuidava só de um time, cuidava do time como um todo e também se preocupava com a educação. Então eu, como preparador físico de alto rendimento... Já era professor no sangue? Sempre. Educação física, 100% professor. Não é? Isso daí não tem como. Isso é muito importante, né? Eu agradeço imensamente a oportunidade de você estar aqui com a gente, batendo um papo, tá? Desejo sucesso nesse sistema aí, que vai estar sendo também compartilhado aqui com a gente no canal, quando estiver já disponível para as pessoas poderem entender um pouquinho do direito tributário e dos seus direitos. Claro. Que não é só de outrem, né? É do seu próprio, né? Sem dúvida. Então, gente, obrigado aí pela oportunidade de vocês estarem mais uma vez aí acompanhando o nosso canal. Não deixem de deixar seus comentários, críticas, sugestões. Faz parte do processo, é importante para a gente poder estar melhorando e qualificando mais os nossos conteúdos, tá? Abraço, até a próxima.